Eu mesma, Ilana Houston. É o quê, menino? Ai, ai, pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, querido. Quem disse que não pode? Eu mesma, Ilana Houston. Tô falando que pode. Mais um programa, meu amor. Na Cama com Ilana Pode, o nosso podcast. E hoje é um dia muito especial. É uma pessoa que tá aqui, que a hora que eu falar, vocês já vão saber quem é. Ela é professora de geografia. Os alunos dela amam ela. Onde a gente vai, tem um aluno que conhece ela. Ela é nascida aqui em Uberlândia, filha do seu José Nunes e da dona Valdira. Ela tem 50 anos, não parece, gente, mas tem. Meio século de vida. Eu estou falando de quem? Sayonara Nogueira! Prazer, Sayonara. Arigato. Muito obrigada, antes de mais nada, você ter vindo participar do Na Cama com Ilana. Foram vários Na Cama com a Ilana que eu participei. E eu fiquei muito feliz de ver você de volta nesse espaço. E eu desejo pra você todo o sucesso do mundo, Ilana. Você merece. Ai, obrigado. É muito bom ver essa volta, esse retorno, esse projeto seu do Sunday Drags. A gente já tinha conversado sobre isso. Depois que fecharam as casas, nós ficamos órfãos. É verdade, né? A cena mudou muito, né? Muito. Ficou uma coisa mais eletrônico, sem show, só DJs e a gente perdeu o lugar. Sim, porque nós íamos pra noite pra ver os shows. Nós fazíamos camiseta pra fazer torcida organizada pra vocês. Quando tinha, né? Os concursos. Era muito legal. Órfãos. Sayonara, 50 anos. Vou pra 51, uma boa ideia. Uma boa ideia, viu? Vamos falar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. Conta pra gente, Sayonara, quando que você se entendeu uma pessoa LGBT? Como que foi isso pra você, a aceitação? Porque a gente se aceita primeiro, né? Claro, e depois vem a descoberta do mundo, né? Como que foi isso pra você? Então, eu me identifiquei com o gênero feminino já na infância, com 6, 7 anos de idade. Você não se identificava um menino gay? Eu não me identificava como menino, nem como gay. Pra mim, eu era uma mulher, mas tinha algo de diferente no meu corpo. Tinha algo estranho e foi um processo muito difícil de aceitação. Pra você? Pra mim, não pra minha família. Eu tive um acolhimento bom com a minha família, mas eu queria tá dentro dos padrões. Não decepcionar ninguém, a gente tem isso, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive muita amizade. Na rua tinha os meus coleguinhas, os coleguinhas da escola. E eu me questionava, por que eu não sou igual a eles? Por que eu sinto desejo por eles? Isso você tinha quantos anos quando você começou a pensar sobre esse assunto? Você lembra? 10 anos de idade. 10 anos. Eu pensava, não tá certo. Isso não é certo. Isso é errado. E você lutou contra? O que eu tô fazendo é errado. E eu vim de uma família católica, né? Romana, praticante, que ia às igrejas todos os finais de semana. E eu lembro, com 12, 13 anos de idade, eu fazia voto, eu fazia promessa, eu acendia vela pro santo da igreja católica, que meu pai era devota, minha mãe era devota, pra tirar isso de mim. Olha só. Porque tava errado. Você achava totalmente errado. Isso era eu. A minha mãe já sabia, o meu pai já sabia. Já tinham percebido. Já tinham percebido. E eles que chegam em mim e falam, você é. Só que na nossa geração, a senhora também não é tão nova assim. Tô quase lá. Não existia esse termo mulher trans. Não existia. Não se falava em transexualidade. Então eu lembro que meu avô me chamava de macho fêmea. Ai, tinha esse termo mesmo. E eu me identificava muito com aqueles programas de auditório que tinha na televisão. Do Bolinha, do Chacrinha. Aonde as travestis iam fazer show, mas eram identificadas como transformistas. E eu falava assim, é isso que eu quero ser. Meu pai mudava a televisão, você acredita? Quando passava, ele tirava, ele não deixava a gente ver. Eu não sou um menino, eu não sou gay.
Eu quero ser mulher, então eu quero ser igual elas. E aí as minhas grandes referências na época da televisão foi Thelma Lippe, foi Roberta Close, foi Rogéria, né? Que eu via elas. As grandes divas da TV, né? Que tiveram oportunidade. Se identificando com aquele gênero mesmo. E eu falava, não, é isso que eu quero. Mas, e cada um tem seu tempo, né? Processo de transição, a gente tem que respeitar o tempo de cada um tem um jeito, eu tive o meu tempo até eu ser... Eu sempre fui sayonara. Mas aí chegou um momento que eu falei, não, a partir de hoje eu sou sayonara 24 horas por dia. Entendi. E pra você, na sua casa, assim, você falou que seus pais aceitaram numa boa, né? Sua mãe sempre foi companheira, né? Que você sempre contou isso pra gente. Você acha que foi um pouco doloroso pra ela de pensar? Porque eu acho que não é nem a questão da gente ser ou não ser, mas é o que vão falar, o que vão fazer com a gente, né, Sayonara? A minha mãe, eu falo que ela foi muito vanguardista em relação a essas questões. Porque eu fui adotada com 3 meses de idade por um casal que tinha 50 anos. Então já eram velhos, já eram idosos de uma outra geração. E lidar com isso era muito diferente para eles. Eu cuidei do meu pai na cama durante 3 anos, cuidei da mamãe 7 anos na cama também. Ambos faleceram nos meus braços, mas eu cumpri o meu papel. E eles sempre tiveram um entendimento muito bom em relação a isso, mas o medo deles era a violência que eu podia sofrer na rua. Eles tinham medo do que eu podia sofrer na rua e eu lembro que a minha mãe, ela tinha medo do que o vizinho podia apontar. O filho do fulano virou isso. Tá assim, tá desse jeito, e né? aí, mas isso foi trabalhado com o tempo. É tanto que quando eu adotei realmente o nome Sayonara, foi um pouco lento, mas passados uns 6 meses ela já começou a me... E a primeira vez que chama a gente pelo nome... que a gente se identifica, é muito emocionante. É muito emocionante. Meu pai, até hoje, ele não me trata como mulher, mas a minha mãe, sim. E o que eu acho legal é que, tipo, se você me tratar no masculino ou querer falar igual... Eu fiquei muitos anos, uns 20 anos, mais ou menos, sem ter proximidade com a Crisca. E ela volta agora, eu já sou uma mulher. E eu não sou mais o menino que se monta de drag, que ela conhecia. E às vezes ela vai pra falar, aí minha mãe corrige. Sim. Minha mãe corrige na hora. Minha família é assim comigo também. Se alguém de fora, que faz muito tempo que não me vê, mas que era amigo da família e fala, nossa, ela era ele? Eles, não. Não. É ela. É Sayonara. Que legal, esse nome né? não existe mais. Sayonara, e assim, você... se entendeu como mulher, você quis viver essa mulher, você vive essa mulher. Quando foi que você teve seu primeiro namoro mesmo, que você falou assim, eu estou agora sendo a mulher que eu queria ser? De falar assim, não, esse cara, não precisa falar nomes, a gente não vai falar nomes, mas que a pessoa te viu como mulher. Como que foi isso pra você? Como que aconteceu isso na sua vida? Na Frisson. Lembra da Frisson? Lembro. Vou falar Igor. Conheci ele em meados de 97. Dentro lembra que tinha as noites do I99? Lembro. Foi numa dessas noites que eu conheci ele. Eu, cabelão na cintura, calça bailarina. Você lembra? Com a calça bailarina preta, cabelo na cintura molhado, pingando água, a camisetinha de lurex. E a bolsa do lado. Né? As bolsas desse tamanho, carteira do lado. Meu Deus. E ele bateu o olho e rolou. E nós ficamos cerca de 8 meses juntos. Foi um namoro. E namoros acabam. E ele já te tratava como mulher. Ele não tava namorando um menino vestido de mulher ou um menino gay. Ele estava namorando a Sayonara. A Sayonara. Que legal, né? Isso pra gente dá uma força muito grande, né? Foi o primeiro namorado que eu apresentei pra família, que eu levei pra dentro de casa, que frequentava a minha casa, que dormia aos finais de semana. Mas acabou porque eu interessei pelo primo dele. Pronto. Sayonara, me conta que você sempre teve amizade com muita gente, sempre ajudou muita gente, né? Nessas questões da sua militância, que é ferrenha, sempre foi muito forte na militância. Quando você
assume mesmo, sayonara, ser essa mulher, você foi bem aceita pelas outras trans que já viviam na época, que já eram conhecidas, no sentido de que você não ia pra prostituição. Você foi aceita por quê? Eu te pergunto porque eu também não fui pra prostituição quando eu me assumo mulher trans e eu tive alguns problemas. Como que foi pra você? Então, eu tive... a base da minha militância foi o movimento estudantil. Então, eu tive como referência... eu montei o Grêmio da escola. Quando eu vou para a universidade, eu vou para o diretório acadêmico. Então, eu tive como referência o movimento estudantil. Termino meu processo de transição, eu já estou dentro da sala de aula. E aí tem aquela explosão. Nossa, uma professora travesti. Né? Nós éramos pouquíssimas na época. O movimento social, na época, ele me abraça. Uhum. Nós éramos umas 6, 7 professoras trans no Brasil inteiro. O movimento social, ele vem e abraça porque ele vê a necessidade da gente ocupar aquele espaço. Mas aqui no meu espaço local, eu fui muito hostilizada pelas travestis por esse fato de não vivenciar a prostituição na rua. Porque eu tive privilégios de ter uma família que me aceitasse, que me estimulou a estudar, a eu fazer uma universidade, fazer pós-graduação, prestar concurso e entrar na rede estadual e ser professora. Eu sou professora. E aí, essas outras pessoas que estavam aqui, que se diziam líderes, lideranças do movimento social, essas pessoas começaram a me hostilizar. Mas até chegar um momento que viram que não ia adiantar. Não ia adiantar me hostilizar. Aquele espaço era meu e foi conquistado. E eu já tinha uma projeção boa a nível nacional. Uhum. Porque eu falo, uma vez eu fui dar um depoimento como trans, né? Como mulher trans. E aí surgiu uma louca lá na hora e falou: não, você não pode falar por nós porque você não vivencia a rua. Falei, mas eu acho que não tem necessidade, cada um na sua. Né? E cada um vive o seu momento, o seu jeito de viver. Sim, como você, eu tive esse privilégio também de ter uma família que me aceita e corri atrás dos meus projetos, das minhas vontades. E a drag sempre me deu, né, essa abertura, né? Porque no começo, gente, pra quem não entende, a gente, eu falo porque eu também o povo tinha muito medo de travesti. Porque tinha muitas que eram agressivas, que eram bravas, porque era uma forma delas se defender. Porque a travesti, ela sempre foi, né? A cara, né? Que batia, que vinha de frente pra depois a gente passar. Gênero, pra mim, ela é uma construção social. Então, eu tenho vivência trans, você tem vivência trans, isso independente se eu tô na rua, se eu não tô na rua. O que mais me incomoda hoje... as pessoas... não é só identificar a Ilana. Eu vejo muito isso. Eu vejo muito homem de barba que coloca uma saia preta, vai pra universidade e fala: eu sou trans. E a gente tem que ter vivência. Existe materialidade nas nossas vivências. Não dá pra aceitar, não dá pra concordar. Não é só identificação. Então tem coisas assim, que realmente que acontece hoje na atualidade que eu não aceito, mas fui hostilizada como você foi hostilizada pela mesma pessoa que você que te hostilizou. Eu sofri com isso. E não precisa de ser uma travesti bonita, não precisa ser uma trans montada, peito, isso, aquilo. Não. Mas eu acho que o que é uma mulher, o próprio nome já diz, uma mulher trans. Aí você olha um cara de barba, ele não é uma mulher. Assim, transição pra mim é movimento. É trânsito. Você tá transitando de um gênero pro outro. Uma coisa pra outra, você tá mudando. E sempre que eu falo nas minhas entrevistas, eu não reivindico a categoria mulher nem a categoria homem. Eu não sou mulher e nem sou homem, eu sou uma travesti. Uma travesti. Eu sou uma travesti. Quando a gente fala de pessoas não binárias, aí eu falo, então, a gente se encaixa aqui, ó, na não binariedade. Porque eu não sou mulher e nem sou homem. Eu tô aqui no meio. Sim. Eu sou um terceiro gênero. Eu seria um terceiro gênero. Então eu sempre deixo essa indagação no ar. Mas transição é trânsito. Tem que ter movimento. Tem que ter, não é simplesmente achar. Eu acho que eu sou isso e eu quero que todo mundo me respeite assim. E principalmente, para ser respeitado, você tem que respeitar, né? O espaço, porque acontece muito esse choque, porque realmente, se você
entra num banheiro, você é uma mulher cis. Aí você entra no banheiro e chega lá, tem um cara de barba e de saia, você vai se assustar. Sim. Agora, se você me vê ou se você vê a Sayonara, só se você for louca pra assustar com a gente lá. Eu nunca tive problemas com Eu também banheiro. não. Nunca tive problema com banheiro público. Nunca Eu tive. viajo muito, eu frequento banheiro de aeroporto, de bares, de boates. Eu nunca tive problema com banheiro. Aham. E banheiro, pra mim, é um local pra fazer necessidades fisiológicas. Vai, sai, não tem que ficar, não tem que conversar, não tem que... Existem dados falando que mulher trans, travesti, estuprou, mulher, isso é criança... ridículo, né? Isso não existe. Não existe dados no Brasil sobre isso. Existe homem louco, mas nenhum homem vai vestir de mulher e entrar no banheiro pra pegar ninguém, Isso gente, é um pelo amor de Deus. discurso que a direita criou pra pegar nós... Na verdade, a direita nos nominou, né? E colocou nós como as novas marginais do século XXI. Então, como estamos nominadas, a gente vai mostrar pra eles o nosso poder também. Com certeza. Deixa eu te falar. Viagens. Sayonara já viajou quantos países? Conta pra gente. Olha, eu conheço a América Latina toda. Europa, já fui nos 3, 4 países. Já fui no leste asiático, já fui na Oceania. E sempre trabalha a militância, viu, gente? Né? Passeando à toa, não. Nem de férias, não. Eu fiz parte de várias organizações, tanto nacionais como internacionais, e tive acesso a esses espaços para mostrar lá fora como que é o nosso trabalho de ativista e militância aqui no Brasil. E lá fora, qual foi o lugar, assim, que você foi, que você... Porque a gente vê dados, a gente ouve falar, mas vivendo nesses países, qual foi o país que você foi, ou a cidade, que você falou assim, Deus que me livre de morar aqui e ser o que eu sou e morar aqui nesse lugar? Teve? Eu sou apaixonada na América Latina. Eu tenho uma verdadeira paixão pela América Latina e às vezes as pessoas perguntam, você conheceu tantos lugares, se fosse para você mudar de Uberlândia, você iria para algum país? E aí sempre eu falo algum país da América Latina, as pessoas assustam. Por que ela não falou Europa? Aham, que é o clichê, né? Fui para Nova Zelândia, fui para Tailândia. Tailândia é um paraíso para as pessoas. Você vai na esquina e já faz uma plástica. Já faz uma plástica. O meu coração é de Lima, Peru. A minha paixão é Lima, Peru. Mesmo? Aonde eu sofri... Pelos hombres? Também, né? Guapos. Querida, eu tô sabendo. Um pouco de espanhol. Eu tive problemas na Guatemala. Guatemala. É uma sociedade extremamente machista e patriarcal. E aí eu me desço pra rua. E as mulheres usam... só havia mulheres de calça e blusa de manga comprida. E se elas usassem saia, elas estavam com uma calça. E eu saio com um vestido que era um palmo. Na rua, no centro da cidade. E de repente eu vejo os homens todos gritando, passando de carro, de caminhão e mexendo. Aquele alvoroço. Aquele alvoroço. E até as mulheres olhando também assim, tampando. E assustadas. Aí eu tive que voltar pro hotel correndo e trocar de roupa. Então eu acho que eu não conseguiria viver num país desse. É complicado, né, menina? Pensa, é totalmente diferente da realidade que a gente vive e luta, assim, né? É um país que tá no nosso continente aqui, é quente, é calor, é tropical, então... Mas nesse caso, eu vi realmente que era uma sociedade muito machista. E eu não conseguiria viver num espaço desse. Nossa, Deus me livre. Já se apaixonou ou teve alguma apaixonite em algum desses lugares, Sayonara? Tive na Tailândia. Eu tenho uma queda por homens de olhos puxados. Tive A maioria são bonitos mesmo. São bonitos, são homens bonitos, são mulheres bonitas. Mulheres, bichas bonitas. Tudo, né? As travestis lindas. Houve uma affair lá.
nessas viagens. Deixou, ó. Mas o meu coração ficou em Niterói, no Rio de Janeiro. Olha só, revelações. Niterói. Preciso voltar pra Niterói, meu coração. Gente, ficou lá. Rio sempre entregando Sim, tudo, né? Rio Não, entrega pelo tudo. amor de Deus. Eu já desci do avião, já tava aquele estivador me esperando. Às vezes meus amigos perguntam: bicha, pra que você vai tanto pro Rio de Janeiro? Vai pro Rio de Janeiro de novo. Fala, gente, só vai. É maravilhoso. Cala a boca, só vai. É maravilhoso. Só vai, porque o Rio de Janeiro é incrível. Sayonara, você já teve casada, né? Você já foi casada, teve relacionamentos sérios, ficou muito tempo casada. Como que tá o coração da Sayonara hoje em dia? Se quiser falar um pouco também dessa fase de casada, por que você tá solteira há tanto tempo agora? Então, foram 3 casamentos, né? Eu sempre tive relacionamentos duradouros. Você me acompanha. Fui casada com a Bração. Charlene. Charlene Bração. Beijo, Charlene. Charles agora. Nós ficamos 5, 6, 7 anos. Mas ciclos se encerram. Aquilo acabou. Eu tenho um contato com ele ainda por redes sociais. Depois eu conheci o grande amor da minha vida, que foi o Edmar. Acho que o Edmar você chegou a conhecer também. Conheci eu ia pouco, muito na Reva mas com eu ele. lembro. Nós ficamos 4 anos juntos, morando juntos. Mas houve uma incompatibilidade ali por questões de religião. Eu sou da religião matriz africana e ele era de uma religião evangélica. Sim. E ele não, na verdade, ele não me assumiu publicamente. Ele sempre saía comigo e me apresentava como uma amiga de faculdade. Entendi. Eu já trabalhava, ele me levava na escola, ele me buscava na escola. Vocês chegaram a morar junto? Nós não? moramos junto, mas ele estava dividindo aluguel como uma amiga dele e ele foi o grande amor da minha vida. Olha só. Quando eu terminei o meu processo de transição, que eu fiz as últimas cirurgias, ele me acompanhou no hospital. Ele me dava banho. Foi quando a minha mãe cai na cama também. Ele ajuda a eu cuidar da minha mãe. Ele cuida de mim. Mas houve esse problema dessa incompatibilidade. Ele não tolerou. E aí, porque você não é frequentante tanto, mas você cuida, né? Sim, e aí o que aconteceu? É quando eu começo a aparecer muito na televisão. Eu começo a dar muita entrevista, ele falou, não vou suportar isso. A gente sentou, nós conversamos, ele saiu da minha casa chorando. Eu chorei muito. E, assim, é um homem que até hoje eu sonho com ele. E não tem contato mais? Converso por telefone, tudo, virou um amigo, houve um término ali. Sim. E aí eu conheci o atual ex, passou um tempo, eu conheci o atual ex, nós ficamos 14 anos juntos e foi meio traumatizante. Eu nunca falei isso publicamente, é a primeira vez que eu tô falando sobre... Tudo bem você falar? Falo, não é tranquilo pra mim, sobre esse término. Eu fui muito exposta publicamente em relação a isso. Eu me silenciei, eu me calei, porque não houve um término, não houve um ponto final. Sim. Eu viajo muito para dar palestra, as pessoas sabem disso. Eu viajo o Brasil inteiro para dar palestra. Sou convidada para mesa, para conferência, para várias atividades fora. Eu saí da minha casa numa quarta-feira, quando eu chego na sexta, não tem mais nada em casa dele. Ele simplesmente se retirou? Ele se retirou. Porque já existia uma outra pessoa. Ele já estava, Ele já estava com uma outra pessoa. Nossa. Então isso foi muito... me causou um impacto muito grande isso, porque eu construí sonhos em torno daquela relação. Eu vivi sonhos de uma pessoa e deixei de viver os meus sonhos. Porque eu queria ver essa pessoa crescer. E aí eu vejo uma outra pessoa andando no carro que eu ajudei a comprar. Eu vejo a pessoa usufruindo de um imóvel que eu ajudei a construir, que eu ajudei a sonhar aquilo. Mesmo que eu não era frequente ali naquele espaço, mas eu sempre trabalhei muito. Eu preciso de trabalhar. Ninguém me dá as coisas, Ilana. Ninguém me dá as sempre coisas. foi assim, né? E tinha a filha também.
A filha morava com vocês. Com nós também. E aquilo tudo, Você ajudou a criar, né? Aquilo Porque 14 anos? foi muito frustrante para minha pessoa, vendo tudo desabar na minha frente. Mas eu tive apoio dos meus amigos, eu tive apoio da minha família. Mas a ingratidão, ela dói muito. Eu acho que o pior sentimento que existe é ingratidão. Como eu já estava sambada de 2 relacionamentos anteriores, eu não senti tanto a dor da separação. Mas a dor da ingratidão é a dor da morte. É muito triste. Doeu muito. E eu me senti golpeada pelos 2 lados. Tanto por ele como por ela. E perdi o contato. Não quero mais. contato, eu quero o que é meu de direito. Não é meu inimigo, mas também não é meu amigo. Não pode ser meu amigo. Não tem como. Uma pessoa que te esfaqueia pelas costas não pode ser meu Não tem amigo. como, não tem clima. Eu acho que é foda. Que ele siga a vida dele, eu não desejo mal pra essa pessoa. E o universo cuida, o karma existe. E cuida. Pode ter certeza que cuida. E hoje, como que tá o coração de Sayonara Nogueira? Tá uma devassidão, gente. Olha, as pessoas falam que eu superei muito rápido. Sim, eu superei. Porque eu tenho 50 anos, vou fazer 51 anos de idade. Sayonara, uma boa ideia, disponível.com.br. A gente não tem tempo, a gente tem pressa, né? Eu trabalho muito, sempre trabalhei muito. A vida não vai parar pra me lamber minhas feridas, então eu vou viver. É verdade. Vou viver. E conheci homens, tem 1 ano e meio que eu tô solteira. Nesse 1 ano e meio que eu estou solteira, conheci homens maravilhosos. Homens lindos, maravilhosos, deitaram na cama comigo. Chegou a pensar, vou voltar nesse assunto de namoro? Não mesmo? Nenhum te balançou assim, falar assim, ai, meu Deus. Conheci 3, hoje eu tenho 4 ficantes fixos. Um é prêmio, um é master, um é básico. E aí, um desses realmente houve um... Ele mexeu. Fez bem feito. Ele fez bem feito. Mexeu, sabe? O menino é bom. É um menino Sabe bom. O que faz. Sabe o que faz. E a Sayonara é uma coisa assim... Vamos falar de plantas, né? É uma coisa trepadeira ou é orquídea? Eu sou trepadeira. Gosta de boy novo. Gosto de boy novo. Pau velho só. O boy é novo e hoje ele passa em casa e me leva pro trabalho. Aí hoje ele perguntou assim, eu flechei seu coração, não flechei? Eu falei, meu Deus. Como que fala? Não, o que sim. Assim, mas eu já pus na minha cabeça que eu tenho que desacuendar ele logo. Porque já tá ficando perigoso. Tá ficando perigoso. Ui. Eu não tenho energia pra viver uma relação novamente. Começar tudo do zero de novo. Não tenho. Entendi. E eu tô com uma idade... Eu tô na minha melhor idade, gente. Eu tô uma senhora gostosa. Os homens... Tá malhando, tá treinando, né? Se cuidando. Saio todos os finais de semana. Tá com a pele maravilhosa. Olha isso, gente. Olha a skin, bem. Quem fala que você tem 50? Isso aqui é vitamina B, sexo. Sayonara, você pensava assim também? Porque eu, quando era mais nova, eu pensava assim, a hora que chegar nos 40 e poucos anos, eu vou ser uma senhora. Sim. Você pensava assim também? Eu morria de medo, eu falava, gente, eu vou fazer 45 esse ano. Aí eu falava, gente, a hora que eu fizer 40 anos, eu vou ter que mudar minhas roupas, vou ter que usar aqueles vestidinhos de senhora, estapadinho. Mas eu fiz isso. Eu teve um tempo da minha vida que eu comecei a comprar muita roupa florida e tamanquinho. Falei, não, isso tá errado. Não, deixa eu com as minhas botinhas. Deixa com as minhas botas. Eu sou a menina da bota, todo mundo sabe, né? Tem uma coleção de botas. Combina muito, muito. Engraçado que quando eu vou trabalhar de tamanco, de um saltinho escarpão, os meus alunos falam, ai, professora, que coisa feia no seu pé. Coloca o coturno. As pessoas acostumadas acostuma com o seu estilo. De me ver com bota e coturno. E aí, mas eu tinha esse medo, eu falava assim, meu Deus, quem vai me querer? Porque... E aí, quando tem a separação... Aí que parece que abre um buraco na sua frente, né? Falei, porque até então você tá vivendo uma zona de conforto. Tem meu marido, tem meus amigos. Quem vai querer uma travesti com quase 50 anos de idade? E aí veio a pior parte que...
isso é até um conselho que eu vou dar pra vocês, travestis e mulheres trans. Esse meu ex-marido, a gente teve uma discussão no telefone, ele virou pra mim e falou assim: você tem que me agradecer por eu ter te assumido publicamente e ter enfrentado a minha família. Te agradecer? Eu tinha que agradecer ele. Olha, gente. Então quer dizer que eu tenho que ajoelhar com o pires na mão e agradecer a cisgeneridade por ter me acolhido? E passar por tudo calada. Calada, e eu não fiz nada por ele. Ah, se manca, né, filho? Por favor. Será que eu sou... ser travesti, ser mulher trans é tão ruim assim? Que a gente tem que agradecer. Eu tenho que agradecer a pessoa estar presente ao meu lado? Não, jamais. Jamais. Isso realmente foi assim, a ponta de lança que... Aí eu falei assim, não, a partir de hoje você tá enterrado. Eu não preciso passar por Foi isso. jogar a última Eu sou pá. Sayonara Nogueira, joga meu nome no Google, amor. Joga aí, querido. Se manque. E agora, eu quero chamar aquele quadro que vocês adoram e que vocês podem continuar mandando perguntas para os meus convidados. É o quadro Intimidade. Nesse quadro Intimidade, a gente vai um pouquinho mais fundo, tipo a Xuca. A gente vai um pouco mais fundo, entendeu? Quem não sabe o que é Xuca, joga no Google. Sayonara Nogueira, conta pra gente. Quem faz você se sentir nervosa hoje em dia? Pode ser um ator, pode ser alguém do convívio. Fala as características, não precisa falar nome, se você não quiser. Mas tem alguém que você faz, meu Deus. Bolsonaro. Ah, não, pelo amor de Deus. Esse brocha qualquer um. Não, eu tenho uma preguiça muito grande da política de direita dessa cidade. Ela me deixa extremamente estressada. Estressada. Nós, tanto eu como você, fomos assessoras parlamentares. E existe uma característica na política local, legislativa, que vereador acha que é autoridade. Vereador não é autoridade, meu amor. Vocês trabalham pra gente. Nós pagamos o salário de vocês. Então, isso me deixa extremamente estressada, nervosa. Com raiva. Com raiva. E quem seria um homem que tiraria seu fôlego? Que você olha e fala, meu Deus, esse aí... Não posso falar. Então fala o porquê que esse homem tiraria. É o jeito dele, a cara dele? É uma pessoa do convívio? É uma pessoa do meu convívio, mas eu não poderia Então vamos falar. pra TV. Alguém que você olha assim, porque a gente sempre teve os colírios, aqueles bofe, né? Humberto Martins, não sei quem. O meu sonho de consumo sempre foi Malvino Salvador. Malvino Salvador. É um boy maravilhoso. Na atualidade, hoje o meu é o Cauã. O Cauã Raymond é muito bonito. Gente, pelo amor de Deus. Eu não sei nem se eu ia dar conta. Assim, depois que eu separei, eu venho me relacionando com homens jovens. Eu não tinha essa experiência com homens jovens. Eu sempre saía com homens mais velhos. Aham. E aí, esses homens estão ensinando a professora muita coisa que ela não conhecia. De vez em quando a gente até conhece uns iguais, né? A gente divide. A gente divide. Não tem babado, Sem não. briga, somos socialistas. Com certeza. Qual foi a coisa mais estranha que já te pediram na hora H? Ali no Vucu Vucu, a pessoa pediu ou fez e você falou, ei, que é isso? É louca? A pessoa pediu pra me ficar de 4 e ela queria pôr uma coleira no meu pescoço e sair me puxando. Tipo assim, vem cá, cadelinha. Aham. E aí, geralmente, na cama, eu gosto de controlar a situação. Você é a dominatrix, no caso. E aí eu, por favor. Você é de qual signo, Sayonara? Sou geminiana. Geminiana. Porque eu também sou. Eu sou escorpiana e eu gosto de dominar. Eu não gosto de ser dominada em momento algum. Eu, na não relação, gosto. eu sou a dominatrix. Se começar a me pegar assim, papai, não. Não, eu gosto de uma enforcada. Não. Eu gosto. Você gosta? Tipo assim... Um soco na costela. Não, um soco na costela não, mas me enforcar igual uma galinha, eu gosto. Sério? Vou lá no céu te e volto. gruda pelo pescoço e vai.
porque tem essas coisas assim, mas são coisas que são Sim, ali no tranquilas, ato, não é Aham. aquelas coisas assim muito pá, né? Porque eu não gosto de nada exagerado. Sim, Não aham. gosto. Essas coisas muito exageradas eu não gosto. Eu gosto de coisas naturais. Natural. Nada. Eu não tô fazendo um filme pornô. Eu não tô fazendo um filme pornô. Então tem que fazer uma coisa que seja bom pros dois, Sim, né? aham, pras duas pessoas. Que tipo de roupa o cara veste assim, que você olha e você fala. Pode ser um fetiche, pode ser o tipo da roupa que você olha e fala, gente, que homem gostoso. Mas por causa da roupa, o jeito que ele tá vestido, tem isso? Um terno. Me É deixa mesmo? louca, aham. Olha que fina, gente. Se eu terno. contar pra vocês o tipo do meu, Um terno com uma gravata. E homem fardado. mesmo, todo tipo de farda. Todo homem Bombeiro, fardado, policial. chama atenção. Eu tenho um ficante que é policial. Ele é não de Minas, ele é de São Paulo. Ele é policial militar em São Paulo. E ele sai de Ribeirão Preto e vem pra Uberlândia pra ficar comigo. Olha E aí só. é um pedido que eu faço. Já peço. Chega Vem de farda. Chega de farda. Sayonara, você acredita que eu morro de tesão em homem de bermuda de futebol? Ai, chama atenção. Nossa. Somente quando tá a mala marcando. Né? Vai viajar, já deixa a mala meia pronta, Aham. assim, né? Pra pegar o Sim, avião. aham. O avião somos nós, Né, tá, pegar o gente? avião. Ou então agora essas bermudas agora de moletom. Ah, A de tá, moletom, tá. né? Que tá muito na moda. Gente, aquilo é tudo. Porque a maioria não usa cueca. na academia eu fico Meu assim, né? Eu Deus. fico em pânico com os que estão de moletom malhando. Não, Eu é fico em demais, pânico. porque desenha a bunda dele. Você Sim. gosta de bunda de homem? Adoro. Eu acho linda a bunda de homem. Acho Acho muito. linda. Adoro o morder desenho. bunda de homem. Sério? Aham. Eu tive um cliente que foi depilar essa semana que tava com a mordida na bunda, viu? Eu sempre mordo, sempre deixo a minha Foi marca registrada. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. É o beijinho é a marquinha da Xuxa. Marquinha da Xuxa. Saiu. Ótimo. O que você acha do sexo no primeiro encontro? Você encontrou com um cara ali na balada, você conheceu. Você acha de boa, ok? Você já ir logo e transar? Sempre eu sou uma pessoa bem resolvida. Eu tenho 50 anos, eu não quero romance com homem nenhum hoje em dia. Uhum. Então, se eu tô numa balada, isso acontece. Ok. Surgiu o clima, moro sozinha. Se quiser me levar para um motel, vamos. Se rolou o clima, tem sexo. Entendi. Porque tem Um gente dia que ainda desses- tem essa, um né? dia De desses esperar. Nós saímos juntas, nós fomos pro Rainbow. Uhum. Aí você falou assim: eu vou pro garagem encontrar Depois. com o Hugo. E eu falei: então pode ir que eu já estou indo, eu vou comer antes. Passei no Burger King, pedi um sanduíche, tinha um cara loiro dos olhos azuis me olhando, ele não parava de me olhar. Eu comendo e ele não parava de me olhar. Eu saí, eu falei assim: vou dar o truque, vou fazer de conta que eu tô pegando um Uber pra ir embora. Aham. Ele falou assim: você tá chamando Uber? Eu falei sim. E ele falou: não, eu tô de carro, eu te dou uma carona. Eu sou de fora, tô aqui a trabalho, tô hospedado num hotel tal. Aham. Eu falei: então vamos pro seu hotel. Falei pra ele brincando Na- e Pá. acordei no hotel 7 horas da manhã. Olha só. Acontece, Que nós somos babado. pessoas adultas. Somos pessoas adultas e donas de nossos Sim, aham. nariz. Sayonara, rola do cara às vezes sair com você e querer colocar mais alguém ali no jogo, vocês dois estão jogando, aí ele quer colocar uma participante pra jogar o videogame ali com vocês, ou não, você gosta de jogar só em dupla mesmo? Já joguei. Mas não é a sua preferência? Como que é Foi isso? pra você? negociado. Eu saí a primeira vez, só eu e ele. Aí na segunda vez, só eu e ele. Na terceira, ele fez uma negociação. Chamou um amigo. Chamou uma amiga. Amiga. É. E Rolou. de boa. De boa. Foi a primeira vez Foi ou a não? primeira vez e foi muito... Diferente. Foi diferente. Sério, Sério. olha, gente. Foi diferente. Gente, eu não consigo. Foi Sayonara, diferente. eu não consigo. Nunca tinha tido... Aí hoje eu fico fazendo uma leitura da minha pessoa. Uhum. Pronto, a Sayonara agora é bissexual. Bissexual, uma travesti É, bissexual. bissexual. Mas não, talvez foi uma Não, curiosidade. Foi curiosidade. E se também E aconteceu. tudo bem. Sim, aconteceu. E esse foi o quadro
Intimidade, meu amor. Favorada. Ó, agora eu quero saber, quero chamar ela, que ela tá arrasando nas entrevistas. Chama aí pra gente, produção, por onde anda Vitória Carmel? Vai, Vitória, com você. É isso aí, Ilana. Tô aqui diretamente do Sunday Drags e eu tô com um convidado especialíssimo aqui. Conta pra mim, qual que é seu nome e a sua profissão? Meu nome é Luciano e eu sou gestor operacional. Chique. Luciano, me conta aqui, quem que você levaria pra sua cama hoje? Hoje eu levaria o Michael B. Jordan, que ele é lindo. Quem não, né? E me conta, quem você não colocaria na sua cama de jeito nenhum? Minha amiga Mac DeMars, porque ela é minha mãe também, então o incesto não pode. A gente não apoia esse tipo de coisa. Obrigada, Luciano. De nada, amor. É com você. Arrasou, Vitória. Olha, passada, viu? Não sabia disso. Que luxo. É babado. Vamos então agora pra gente falar sobre o quê? Cicatrizes. Sayonara. O quadro Cicatrizes, eu quero saber de você. Quando eu falo assim, Sayonara, cicatrizes na sua vida. Pode ser cicatrizes sentimentais, ou alguma cicatriz que aconteceu um acidente, alguma coisa que te marcou, que você quer contar por uma briga de casal, de amizade. Quando eu falo cicatriz, o que vem à sua cabeça? Conta pra gente. Sério? Foi uma cicatriz muito grande. Eu tô sendo sincera. Está aberta. Estou aberta e estou falando. Foi uma cicatriz muito grande que me deixou, que eu curei e fechei. Está fechado, gente. Está fechado. A morte da sua mãe foi uma cicatriz pra você ou foi uma coisa natural? Eu sofri o... Eu já esperava, porque ela adoeceu, então a gente espera aquele processo do luto, porque é o ciclo natural. Uhum. Meu, seu, foi o dela, foi de todos nós. Mas hoje eu tenho a síndrome do ninho vazio. Eu sinto isso. Falta. Eu não tenho pai e não tenho mãe e eu sou sozinha. Seus irmãos? Eu tenho contato com os meus irmãos. São todos casados. Recentemente, são todos casados. Eu almoço na minha irmã aos domingos. Você tem sobrinhos? Tenho sobrinhos, sobrinhas que me ligam, perguntam como que Mas são todos adultos já, grandes? São todos adultos. A gente tem uma relação muito boa. Eu, minha família, meus irmãos, sobrinhos. Mas, sabe aquele sentimento assim... Aconteceu alguma coisa comigo. Quem vai me defender? Porque a mãe te defende. Sim. A mãe te protege. Uhum. E todos os problemas que eu tive na minha vida, a minha mãe era o meu colo, que eu punha a cabeça, deitava e chorava. E aí, quando eu passava por algum problema... Hoje, se eu passo por um problema, eu falo, não tem ninguém. Você já quis? Porque eu acho que isso é uma cicatriz, talvez, que não faça... diferença, mas você já quis saber quem eram seus pais biológicos? Eles. Ah, você chegou a conhecer. Conheci minha mãe biológica, ela mora no Mato Grosso, em Cuiabá. Ela teve mais 3 filhos, eu conheço os meus irmãos. E meu pai biológico mora no Pará. Chegou a saber o motivo? Vocês conversaram sobre isso? Houve uma separação, na verdade, eles tiveram 2 filhos, houve uma separação. Ela não tinha condições de me criar, nem eu, nem meu irmão. Ele também não tinha condições de criar, nós dois, porque ele trabalhava de caminhoneiro na época. E aí entregou para famílias diferentes. Mas eles sempre acompanharam o processo da criação. Eles acompanharam, aí nós chegamos numa idade e eles apresentaram. Os nossos próprios pais que nos adotaram, nos apresentaram. Nunca esconderam de nós que nós éramos... filhos adotivos. Que legal, teve isso. Teve isso, eles apresentaram. Olha, esse é seu pai biológico. Então não foi uma coisa traumática? Não. Eu não sou uma pessoa que guarda rancor e raiva das pessoas. Que bom. Eu tento entender... É uma pessoa que... os processos que as pessoas passam. A gente não sabe onde que dói.
E o Eu motivo, sei aonde, né, das eu sei pessoas, aonde né? dói, onde o meu calo aperta, eu sei. Aham. O seu eu não sei, então eu não vou te julgar. A gente não vive a Isso, vida do aham. outro Sim, pra aham. saber, né? É. Sayonara, você como uma mulher travesti hoje, o que você poderia, assim, falar pra Sayonara lá atrás? Se pudesse voltar lá atrás e ver aquele menininho, aquela menininha, né? Que já era uma menininha. O que você olharia e falar pra ela ali, crescendo naquela hora ali, sabendo hoje tudo que você viveu? O que você falaria pra ela? Cuidado com as pessoas com que você vai andar. Não falo de não tô falando só de relacionamento amoroso. Falo de amigos De amizades. também, de amizades também. Que amizades nos magoam muito também, Sim, né? Nós tivemos, eu e você tivemos problemas com amizades. Já. Muitas Com coisas. né? muitas amigas que se diziam amigas e não são. Por que as pessoas são tão cobras, né, Sayonara? De, às vezes, colocar umas contra as outras. Né? Acontece tanto, e não é só no nosso meio, né? Que a gente fala, meio Eu acho LGBT. que assim, eu não vou falar que no meio LGBT existe rivalidade. Existe rivalidade em todos os espaços. No meu trabalho existe rivalidade. Eu sou uma pessoa muito respeitada no meu ambiente de trabalho, tanto pelos meus colegas de trabalho, como pelos meus alunos. Então vai ter um colega de trabalho que vai despertar um ciúme nele e ele vai tentar me prejudicar. Então esse é o conselho que eu daria lá atrás. Cuidado com as pessoas que você vai conviver. Que você Nem vai todo caminhar. mundo é bom, né? Nem todo mundo é bom, nem todo mundo é de confiança. É verdade. Sayonara, agora a gente vai para um quadro que chama Ligação. Para quem a Sayonara ligaria agora, nesse momento aqui do programa, que essa pessoa vai te atender? Você tá precisando. Precisa falar com alguém agora. Quem seria essa pessoa? Tem uma pessoa? Não tem. Não tem? Não tem. Nenhum dos seus amigos se ligar? Não. Vamos tentar ligar pra alguém. Pro Lauro. Vamos ligar pro Lauro. E vão ligar pro Lauro? Eu tenho certeza que o Lauro vai te atender. Liga pro Lauro. Vamos ver se ele vai te atender, gente. Vamos lá. Eu acho que ele até me ligou agora. Aí, ó. Não, foi um ficante meu que me ligou. Ih, gente. não, vai ligar pra ficante, não. Liga pro Lauro e fala pra ele o que você sente por ele. O que ele diz pra sua vida. Ele vai entender nada, mas vamos ligar, vamos ligar. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Não, você só fala pra ele o que você sente por ele. Fala, Lauro, só tô te ligando pra te falar isso. Será que ele vai entender isso? Não, não vai, mas é isso que é importante. Isso que é legal. Põe no viva voz. Ai, é aqui? É. Não, né? Não. Não, aí você pôs no mudo. Então- Oi, tudo bem? Oi, Mona. Tá me escutando? Agora eu tô. Ah, tá. Eu só tô te ligando pra te falar que eu te amo e você é meu irmão de alma, tá? Eu também te amo. Tá? Tudo bem? Tá, tudo bem. Eu te amo muito, você e o Marlinho, tá? Um beijo. Você tá? Eu tô. Você tá? Eu Pode tô falar, por aí, pode falar, eu pode tô falar. por aí. Um beijo, tchau, te amo. Um beijo. Ela tá dando uma entrevista pra mim. Eu tô gravando um podcast, aí tem um quadro, eu tinha que ligar pra uma pessoa que eu amo, aí eu liguei pra você. Ai, amiga, eu amo demais. Tá? Não, eu fiquei preocupado, eu quero te encontrar. Amanhã a gente se vê. Um beijo, te amo. Beijo, também te amo. Beijo, Lauro. Ah, é legal, é interessante. Assusta, né? Porque a gente não tem costume, né? Eu não tenho costume de falar que eu amo as pessoas. Eu falo. Você fala, Sayonara? Eu te amo. E eu tenho essa dificuldade. Eu falo. Eu acho que a gente tem que falar mais, sabe? E às vezes, quando a pessoa fala, nossa, Ilana, eu te amo, eu não consigo. Ilana, a vida é um sopro. É, A vida é um sopro. a gente tem realmente que falar. E quando te eu amo, gosto eu te da amo. pessoa, assim, de coração, eu falo, eu te amo. E não é um te amo no sentido Da boca pra fora. de desejar. Às vezes a gente fala, eu te amo, tá desejando aquela pessoa sexualmente. Não. Eu te amo É um de amor, querer estar é um amor perto, fraterno. É um amor de estar do meu lado. Aham. É, gente, é muito importante. A gente aprende, né? Sim, aham. A gente Eu aprende. amo os meus amigos. E foram quando eu caí no buraco,
no fundo do poço, que é algo recente, tem 1 ano e meio, foram os meus amigos, foram vocês que estiveram lá. Sim, sim. E eu acho que, assim, a gente tem que estar pronto pra Sim, isso, né? Foram vocês que estiveram lá e falou, minha filha, levanta que a vida segue. Segue mesmo, de verdade. Sayonara, quero te agradecer muito, 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 muito mesmo. Quero te dizer que desde quando eu conheci você, lá atrás, não sei quantos anos, tem mais de 20 anos, porque você acompanhou minha carreira de drag toda, né? Desde o início. Desde o início. Desde o só de carreira de drag eu tenho 25 anos. Desde o começo. Então- Quando você começou, eu lembro você sentada na Muita porta da coisa. Frisson ali, tinha uns ensaios, era às terças-feiras, Era às não era? terça-feira, Marcelinho o Marcelinho, ensaiava. a Ska que me levava. E aí sempre tava você, a Ska, a Fabiola, Cleo, a Paulette. Era muito bom, Era né? muito bom. Vivemos momentos muito bons. E assim, eu sempre te admirei. Frequentei sua casa, a gente já frequentou vários ambientes juntos. Eu quero te dizer assim, muito obrigada por tudo, porque a gente já até discutiu, mas eu acho que quando a gente gosta de Acontece. verdade, eu acho que a gente resolve Sim. e tem que resolver sim. E se fingir que tá tudo bem, aí é uma falsidade que ninguém sempre tá 100% Sim, bem. aham. Tá? Então eu quero te dizer do fundo do meu coração, te agradecer por mais uma vez você estar no programa, que não é o primeiro que você veio nos outros, modelos aham. antigos. E quero que você manda aí seu recado, um abraço pra quem que você quiser. Conta sempre comigo, você sempre vai ter meu apoio. Tô muito feliz com essa volta sua com esse programa. E para quem me admira, para quem gosta do meu trabalho no campo da militância, um beijo para todo mundo. Deixa suas redes sociais, quem quiser te seguir. Meu Instagram, eu tô usando só Instagram, Sayonara com T, me segue lá. Facebook eu quase não uso mais. Aham. E é isso, gente. Um beijo Sayonara pra tinha tia que ter Sayo. Sayonara tinha que ter um canal no YouTube, né, Sayonara? Contando suas vivências. Não posso. Ia virar um canal pornô. É muita aula, é muita menina, é muito babado, gente, não pode. E você que tá aí, fica ligadinho, segue a gente. Vamos correr atrás desses patrocinadorzinhos X pra esse programa continuar no ar. Eu espero vocês no próximo programa, Na Cama com Ilana. Pode, porque aqui tudo pode, meu amor. Fiquem todos com Deus e um beijo! E aí um dia ele me pegou, tipo, de manhã já em casa. Eu ainda tava dormindo, já me batendo e tal. Toda essa balada. Olha e aí só. foi onde eu, tipo, falei, assim, abertamente. Chega. Né? Chega, eu sou isso mesmo, não vai mudar. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, querido. Quem disse que não pode? Eu mesma, Ilana Houston. Tô falando que pode.